A maioria das pessoas admira a disciplina, inveja a motivação, mas a obsessão poucos entendem, poucos sabem aproveitá-la. E por que não entendem, desperdiçam quando aparece. Obsessão não é doença, é o sinal que você encontrou o projeto certo. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Romanel. Eu mostro como eu transformo pensamentos em ação e ação em projetos reais. Então vamos lá. Mas dentro de várias coisas, o que seria essa obsessão? Bom, mas falando assim, você pode até ficar, mas qual que é a diferença entre eles? E por que obsessão é algo que você tem que usar a seu favor? Disciplina é a fricção aceita. Você não quer fazer, mas você faz. Ela é confiável, mas ela é cara. Você paga um alto custo depois. A motivação é a fricção reduzida. Você quer fazer, então você faz. Mas ela não é confiável, principalmente ao longo prazo. A obsessão, ela é essa fricção invertida. Você não consegue não fazer. O trabalho te puxa, o seu objetivo te puxa para isto. Você não consegue não fazer algo para isso. Até Chris Williamson cita em um dos seus podcasts a seguinte frase: Discipline is I will make myself do the thing. Motivation is I want to do the thing. And obsession is I cannot not do the thing. Isso seria essa parte da fricção que eu falei. Disciplina seria você não quer, você não tá afim de fazer, mas você vai lá e faz mesmo assim. A motivação, por que eu falo que ela não é confiável? Porque você quer fazer aquilo. Então você vai lá e faz. Mas não é sempre que você quer. Ela não aparece o tempo todo. Mas a obsessão, você não consegue não fazer aquilo. Então você vai deitar, você vai pro carro, você vai para onde você for, você não consegue não parar, você não consegue parar de pensar naquilo. O tempo todo vem ideias, o tempo todo vem pensamentos, vem várias coisas que você não consegue fugir do pensamento, do objetivo, da visão que você tem. Quando você vê, quando você vê alguém construindo algo extraordinário, não é disciplina. Muitas das vezes, a maioria das vezes, ela é uma obsessão. Mas de fora, você até parece que é uma disciplina. Você até vê, nossa, ela é motivada, é disciplinada. Mas a obsessão é diferente. A obsessão, ela vem através desse não conseguir não fazer aquilo. Então, a pessoa está construindo algo incrível porque ela tem um combustível, principalmente em um período de tempo, que faz ela pensar em todos os detalhes, em tudo, e criar, e ir atrás e fazer algo. Então ela, muitas vezes, essa algo grandioso que você vê alguém construindo, ela vem através desse combustível sendo queimado e feito de forma não balanceada, de forma extremamente focada e indo atrás de uma coisa só, que é o resultado que você quer, que é o final, que é o ponto final. Você pode não chegar nesse ponto final com a obsessão, mas você caminha muito mais rápido. Você se destaca e consegue ir muito mais longe rápido, de forma que você utiliza essa obsessão para o certo, sem parar de usar ela. Até também tem um estudo do. Pera aí que vai ser difícil falar esse nome aqui, que eu não sei nem se eu consigo falar. Mihaly Csikszentmihalyi, ou algo parecido com isso. Ele fala sobre esse estado de flow, como ele descreve, que é muito, você consegue correlacionar muito com a obsessão, esse estado de flow que ele estuda. E ele fez um estudo em cima dos pintores, principalmente os mais geniais da época,
que ele fala sobre a obsessão que eles têm de entregar essa pintura. Então eles entram nesse estado que eles ignoram fome, sono, sede, qualquer outra coisa e ficam apenas pintando. Eles entram nesse estado de nada consegue distrair eles, nada, nenhum pensamento, nada é fora daquilo. Então, eles eles conseguem entrar nessa pintura. Eles conseguem ver cada detalhe e eles não param até concluir ou até chegar no ponto que eles querem. E essa é a obsessão que Mihaly fala. É esse estado de flow que ele fala, que é onde o ego desaparece e o tempo voa. Você não percebe passar. Você não percebe os detalhes. Você até mesmo ignora, sem perceber, muita gente. E até mesmo você. Você ignora a sua sede, a sua fome, o seu sono. Nada consegue te tirar desse estado. Por isso que pintores excelentes, pintores que são reconhecidos até hoje, muitas vezes eles pintam algo tão incrível e às vezes numa velocidade que para muitos é sobre-humana, porque eles estão nesse estado, eles estão obcecados por entregar aquilo, por acabar aquilo. Porque na mente deles não para um momento de vir essa ideia, esse projeto finalizado, esse projeto que para eles é algo incrível e para muitos se torna também. Mas ele não é uma disciplina que, ele precisa fazer aquilo mesmo ele não querendo. Não, ele não consegue não pensar em acabar, em fazer do melhor possível e entregar aquele projeto. E até dando um exemplo um pouco mais palpável para muita gente, para você que está assistindo, seria até esse canal que eu fiz. Se você se interessa por algo, você vai focar. E focar em algo cria até mais interesse, traz mais esse interesse. E essa obsessão, você tem que saber aproveitar ela quando ela vier. Você principalmente precisa saber entender quando essa é obsessão, quando que é algo assim. Que foi algo quando eu comecei a pensar realmente e executar a ideia do canal. Antes mesmo de gravar, editar o primeiro vídeo que eu postei, eu já tinha estruturado e pensado ideias para 26 vídeos diferentes, como eu falei no outro vídeo. Mas eu não tinha roteirizado, eu não tinha feito. Mas eu não conseguia não pensar em conteúdo para o meu canal. Eu ia para academia, eu pensava em um conteúdo. Eu ia dormir, eu ficava pensando em ideias. Eu acordava pensando em ideias. Até hoje, eu não consigo ver um vídeo sobre desenvolvimento, sobre empresa, até mesmo um vídeo falando sobre um lançamento de um carro, como a Ferrari fez agora um lançamento de um carro. Eu não consigo ver esse tipo de vídeo e não ter ideias, e não vir ideias sobre o que eu posso trazer para o canal. Como exemplos, como simplesmente uma ideia nova ou algo que eu possa falar como um vídeo completo, como obsessão. Eu não consigo ver alguém obcecado, alguém focado extremamente em algum projeto, escutar ele falar sobre isso e não pensar em algo para criar para o canal, em algo, um vídeo novo ou algo novo. E até quando você vê de fora, como eu falei, essa obsessão, alguém obcecado por algo, você fala, nossa, é disciplinado, mas não, a pessoa ela mergulha nesse mundo e nessas ideias que estão na cabeça dela e não consegue não pensar sobre isso. E até é bonito de ver, você consegue ver alguém que está obcecado pelaquilo, que pensa nos detalhes, que o tempo todo está querendo ver detalhes, mas acaba às vezes até deixando algo de fora. Mas isso não é ruim, não é de todo uma coisa ruim. Até porque a obsessão, ela não é um traço, ela é um estado que você entra. Você tem que aproveitar esse detalhe porque você não decide ficar obcecado. Ela é quase uns planetas se alinhando. Ela é algo como quando curiosidade, identidade e significado se alinham de forma clara que você não consegue não pensar nisso. Então, por isso que você precisa
aproveitar quando esse estado, quando você entra nesse estado. Porque quando vai embora, ela não volta por demanda, ela não volta quando você quer. Mas tem pessoas como eu, provavelmente como você que está vendo e se identificando nesse vídeo, e outros empresários grandes e até criadores de conteúdo grande, como eu falei mesmo, Chris Williamson do Modern Wisdom, Alex Hormozi, até mesmo Luana Carolina e outros que a gente gosta de acompanhar. Você vê que eles são obcecados, mas não de forma ruim, mas são pessoas que aparece quando tem uma ideia, quando quer criar algo novo, essa obsessão ela entra de forma rápida, de forma fácil para algumas pessoas. E elas não conseguem não pensar em fazer esse projeto. Por isso que muitas vezes eles são muito bem-sucedidos. E porque eles tentam. Essa obsessão faz você fazer, faz você executar. Então, ela entra de forma do nada, ela entra de forma rápida. E se você sabe aproveitar ela, você executa, mesmo que dê errado, mas você faz, você aprende com essa obsessão. Por isso que ela é algo tão boa. Mas ela é um estado. Então, ela é um combustível não renovável, como eu falei. Então, use enquanto está disponível. A resposta correta não é suprimir, não é equilibrar, não é até pedir desculpa para outros. É, é se render, é se entregar a esta obsessão. É você realmente utilizar ela para chegar no seu objetivo final. Você pode não chegar no objetivo final no caminho inteiro com essa obsessão, mas eu te garanto que se você usar ela ao seu favor, você vai chegar muito mais longe, muito mais rápido do que se você apenas estivesse motivado ou disciplinado a fazer esse objetivo. Quando a obsessão aparecer pelo projeto certo, use. Ela não dura para sempre. E por que eu falo também para ter cuidado? Porque a obsessão muitas vezes ela serve para algo errado. E por que eu sempre falo, né? Projeto certo. Porque se você se focar, tiver essa obcecado por algo errado, como política, algum relacionamento tóxico, ou qualquer coisa que seja relacionado a não algo que vai construir algo bom para você, ela pode te afundar. Porque como eu falei, a obsessão você não desliga. Você não consegue parar de pensar naquilo. Você também tem que conseguir entender se isso é algo ruim, e tentar e aí sim tentar suprimir. Mas também tem o ponto do círculo social. Quando você está obcecado por algo, parece estranho principalmente para as pessoas em volta de você. Você vai. Elas não vão entender o porquê que você está só pensando em algo, você não faz mais o que você costumava fazer. Você não fica conversando com elas até mais tarde, você não dá tanta atenção, mas não é por mal. É por algo que você está tão imerso que você não consegue, novamente, parar de pensar aquilo. Então não é por mal, mas muita gente em volta de você não vai entender isso, não vai conseguir te acompanhar nisso, porque obsessão é algo pessoal, é algo que está só dentro de você. Isso não é um problema, é um sinal que você está indo no caminho certo, você está fazendo algo que vai agregar muito para você. E aí entra aquilo. Disciplina você admira. Motivação, muitas pessoas invejam. Mas a obsessão, poucos entendem e poucos aproveitam quando aparece. Quem não entende desperdiça quando aparece. Ela acha que é algo que não é saudável, que não deva acontecer. E deixa de lado. Não aproveita o que é bom para você. Então, aí fica a minha pergunta. Quando foi a última vez que algo te puxou tanto? Que você ficou obcecado por algo bom para você e realmente se entregou? Realmente foi e deixou isso acontecer? Então, deixa aqui no comentário a última vez que você passou por isso e se você realmente aproveitou essa obsessão para chegar no teu objetivo ou o mais próximo possível. E lembrando, todo domingo temos um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, deixa o seu like, ative o sininho para ser relembrado toda vez receber uma notificação de vídeo novo e até o próximo domingo.